Olá, colegas. Então, dando continuidade, aos nossos estudos sobre o Estado. Ajeitar o cabelo aqui, Vocês disseram que o cabelo não está legal, mas melhor do que isso não fica não, viu? É pior do que isso. Então, a questão do Estado, Nós vimos nas aulas anteriores, na aula anterior, que o Estado ele é uma instituição fundamental, ele é um elemento fundamental na produção e reprodução do modo de produção, de qualquer modo de produção, especificamente do modo de produção capitalista que nós estamos tratando. Então, nós já vimos, tem dois textos didáticos que foram sugeridos para leitura. Um deles é sobre o apontamentos sobre o Estado e um excerto do texto da Virginia Fontes, São premissas para a gente trabalhar. Em relação à questão do Estado e do capitalismo do Estado capital, existe uma correlação, existe uma dependência recíproca entre capital e Estado, ok? E os princípios gerais, ou os objetivos, ou para que o Estado existe, entre várias outras coisas, mas especificamente em relação à questão do capitalismo. Primeiro, nós já falamos sobre isso, mas eu só vou repetir: garantir a propriedade privada dos meios de produção, garantir a dominação de uma classe sobre a outra e, de uma forma bem geral, fazer com que o sistema funcione, garantir as condições gerais, tanto econômicas quanto políticas, e aí nós entramos no tema específico das funções do Estado. Garantir as condições políticas para que o sistema possa funcionar e econômicas também. Então, o que podemos afirmar? Que o Estado é um núcleo da forma política capitalista. Dentro do modo de produção capitalista, o Estado é uma instituição fundamental, ele forma um núcleo político. E para isso ele se manifesta ou se materializa em instituições, em regras, em leis, em formas de funcionamento, numa burocracia, numa hierarquia, etc. E a gente também não pode esquecer que o Estado ele tem um domínio, ele tem uma dimensão territorial. Então ele tem um território, ele legisla ou ele atua dentro de um território que, por sua vez, tem características de uma população, com uma língua, com uma cultura e etc. Isso nos estados em geral. E as formas políticas pelas quais o Estado capitalista ele pode assumir são várias. Uma ditadura, a democracia liberal que nós conhecemos, a democracia liberal representativa, ditaduras civis ou ditaduras militares. No final das contas, são formas de funcionamento ou formas pelas quais o Estado capitalista assume na condução do processo. Então nós temos essa visão geral, já temos uma concepção geral, uma ideia geral do que é o Estado, para que ele existe, qual a sua relação com o capital. Dá para a gente entender o Estado, segundo Virginia Fontes, em dois níveis de compreensão que ela cita. Um deles, o Estado como uma manifestação, uma materialização de um grande palco de negociações, conciliação de classes. Então, desde as classes proprietárias dos meios de produção e também as classes proprietárias da força de trabalho. Então, para facilitar, burguesia e proletariado. Então, é um espaço de conciliação e de negociação entre essas classes, burguesia e proletariado. E também é um espaço de negociação e de conciliação entre frações dessas próprias classes, porque para o Estado, nessa característica de grande conciliador, convergem muitas instituições, partidos, organizações, pessoas, personalidades, etc., que vão lá negociar os seus interesses, os seus direitos, as suas necessidades, etc.
Então, um primeiro nível de compreensão é esse: o Estado como um grande conciliador de classes, né? E a outro nível de compreensão que nos interessa seria esse, né? O Estado como um garantidor, um provedor, garantidor das condições gerais de funcionamento, de expansão, de reprodução do capital. E aí nós podemos ver sob duas óticas: a questão política e a questão econômica, que nós vamos tratar agora, tá? Então, agora falando especificamente, né? Ou seja, nessa condição que o Estado assume de prover as condições gerais para o funcionamento e continuidade, produção e reprodução do modo de produção capitalista, ele assume basicamente essas duas funções: a política e a econômica. E nós vamos tratar agora separadamente, distintamente de cada uma: a função política e a função econômica.